Estamos hoje iniciando o estudo das lições da escola sabatina do terceiro trimestre. Ao contrário do trimestre passado, quando estudamos um livro da Bíblia, estudamos o livro de Gênesis, o belo livro de Gênesis, nesse trimestre nós vamos estudar um tema bíblico, um tema que nos interessa muito. Vamos estudar sobre o sofrimento humano e vamos procurar ao longo da Bíblia, ao longo dos livros da Bíblia, conceitos, inspirações e conselhos com relação ao sofrimento humano. O tema do trimestre, o tema da lição, vocês já viram, é provados pelo fogo. Vamos estudar então o sofrimento. O sofrimento, irmãos, é um sentimento universal. Ele independe de gênero, de raça, de idade, de recursos financeiros, de nível acadêmico, de religião. Pessoas religiosas sofrem, pessoas que não são religiosas também sofrem, ricos e pobres sofrem, sofrem muitas vezes de maneiras diferentes, mas sofrem. Esses sofrimentos humanos podem se expressar na saúde ou na falta de saúde, na alimentação. Quantos sofrem porque não têm o que comer, não é? Nós temos visto a insegurança alimentar. O indivíduo não sabe se vai ter a próxima refeição e sofre por isso. Alguns sofrem por causa do trabalho, do excesso de trabalho, ou um trabalho muito mal, um trabalho muito perigoso. Alguns sofrem na escola. Sofremos também por causa dos relacionamentos. Falando da escola, os alunos sofrem quando chegam nas provas, ainda que esse seja um sofrimento pequeno, um pequeno sofrimento. Muitos sofrem por causa de conflitos, de guerras. Estamos abismados de ver que, em pleno século XXI, uma nação invade a outra, como a Rússia está fazendo hoje com a Ucrânia. E muitos sofrem, milhões e milhões fugiram das suas casas, sofrendo. Muitos sofrem de saúde mental, saúde emocional. E muitos sofrem pelas perdas, pelas mortes. O Senhor Jesus, irmãos, é um exemplo de sofredor. Veja João 11:35, tem o pequeno verso da Bíblia, Jesus chorou. Por que é que Jesus chorou, irmãos? Jesus estava sofrendo, estava triste por conta da morte de Lázaro, o seu amigo. Mas ainda, irmãos, tivemos o texto profético de Isaías falando acerca de Cristo, no capítulo 53 do livro de Isaías, o verso 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. O Senhor Jesus sofreu as nossas dores, levou as nossas enfermidades, padeceu os nossos sofrimentos. O sofrimento de Deus, o sofrimento de Deus Filho. Mas veja, irmãos, na minha Bíblia e na Bíblia de vocês, nós encontramos lá em 1 João 4:8 um texto que diz que Deus é amor. Ora, mas se Deus é amor, se Ele nos ama realmente, se Ele ama os seres humanos, por que tanto sofrimento? Isso nós vamos estudar neste trimestre. Por que acontece o sofrimento? E mais, além disso, para que acontece o sofrimento? Os efeitos do pecado, irmãos, é que causam o sofrimento. O afastamento do plano original de Deus. O plano original de Deus, no plano original de Deus, não haveria sofrimento. Mas quando os seres humanos escolheram se afastar do plano de Deus, optando por Satanás, ficaram sujeitos aos sofrimentos. Vamos estudar então nesse trimestre sobre o sofrimento. Lembrando ainda do outro texto bíblico, Romanos 8:29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Será então que até o sofrimento, irmãos, coopera por bem daqueles que amam a Deus? Nessa primeira lição, a lição 1, aparece uma palavra que não é usada, muito pouco usada, o crisol do pastor. O que é um crisol? O crisol, irmãos, é um cadinho. É uma peça
que serve para purificar substâncias pelo calor. É onde se colocam metais para purificar, para tirar a borra do metal, para que eles se tornem puros. Outro significado de crisol é aquilo que serve para apurar os sentimentos. Veja, na primeira definição, serve para apurar os materiais, os metais especialmente. E agora também esse termo, também é aquilo que serve para apurar os sentimentos. Aquilo que serve para evidenciar as boas qualidades de um indivíduo. Ele também tem o significado de provações e de dor. Nós vamos estudar nessa semana o Salmo do Pastor, o querido Salmo 23, aqueles que decoramos desde pequenos. As crianças decoram o Salmo do Pastor, o Salmo de Davi, do pastor e rei. O verso para memorizar, Salmo 23, 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nós, se olharmos agora também o verso 4 do Salmo 23, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou o teu bordão. Para que serve a vara do pastor, irmãos? O cajado do pastor. Serve para apoiar, serve como arma, serve como proteção, serve para cuidar. Mas veja, irmãos, apesar disso, apesar de o bordão e o cajado estarem nos protegendo, o mesmo verso diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Andar pelo vale da sombra da morte, irmãos, é passar pelos sofrimentos, pelas provações, pelas provas que todos nós humanos passamos. Alguns mais, outros menos, mas em alguma etapa da nossa vida, em alguma época da nossa vida, nós passamos ou passaremos por provações. Então vamos nos empenhar no estudo desta semana e no estudo desse trimestre, para compreender o porquê do sofrimento e para compreender por que até o sofrimento pode concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus nos abençoe nesse estudo. Vamos orar então, nós, para que o Senhor nos abençoe no estudo desta semana e no estudo desse trimestre. Obrigado, bom Deus, porque mais uma vez podemos utilizar este manual de ensino, esse manual de estudo, a lição da Escola Sabatina, para aprendermos um pouco mais sobre o teu plano, um pouco mais sobre a tua palavra. E nesse trimestre que vamos estudar sobre o sofrimento, queremos que nos ajude para que possamos compreendê-lo, para que possamos ter a convicção de que o Senhor quer sempre o bem para nós, que o Senhor é amor, que Deus é amor, mas que ainda assim nós vamos ou já passamos ou ainda vamos passar ou estamos passando por sofrimentos, mas que possamos entender o porquê e o para quê desses sofrimentos. Por favor, nos abençoe a todos, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.